Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, estamos aqui na segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Bendito seja Deus, que nós temos essa graça de estarmos fazendo o nosso retiro quaresmal, né? A Quaresma é esse tempo de retiro, é o retiro do povo de Deus, né? É esse tempo onde nós vamos buscar o Senhor de uma forma mais intensa, através da oração. É esse momento onde nós vamos nos aproximar do coração de Jesus. É esse momento onde nós vamos nos deixar transformar pelo Senhor. Então é um tempo fecundo, é um tempo muito forte, né? E muito proveitoso se nós soubermos viver bem esse tempo. Então peçamos ao Espírito Santo sobre nós a graça de mergulharmos esse dia na Palavra de Deus e não somente isso, mas a graça também de abrirmos o nosso coração para aquilo que Ele deseja falar e fazer no nosso coração nesse dia. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então, meus irmãos, nos capítulos 17 e 18 de São Mateus, né? Então nós estamos no Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós entramos nesse capítulo 17. E o capítulo 17 diz assim, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Então vamos lembrar do nosso diário de ontem. Ontem, no final do capítulo 16, o Senhor vem fazer aquele primeiro anúncio da paixão. Então, nesse contexto, dessa forma estavam ali o coração dos discípulos. Eles tinham ouvido falar de Jesus, não é, que Jesus iria sofrer, que ele seria entregue, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Então isso estava guardado. E 6 dias depois, então, Jesus toma consigo esses 3, como nós já vimos, né, de outras vezes, Pedro, Tiago e João, que muitas vezes Jesus os chama à parte. Ele faz isso nesse momento e ele os conduz então a uma alta montanha. Versículo 2 vai dizer, lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo, levantai-vos e não temais. Então uma cena maravilhosa, né? Essa cena da transfiguração. Os discípulos que estavam ali tentando assimilar ainda as palavras de Jesus em relação a esse anúncio da paixão. Jesus toma esses 3 consigo e leva ao monte. E Jesus se transfigura na presença deles. Jesus ali, ele vai diante dos discípulos ficar com as vestes resplandecentes de brancura, ele vai se transfigurar, ele vai mostrar ali a glória e a majestade dele diante dos discípulos.
O Pai do céu, ele dá a graça de que isso aconteça ali nesse momento. E a voz do Pai se faz ouvir. Uma nuvem vem, envolve Jesus e a voz do Pai diz: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Então, diante daquilo que Jesus havia dito, isso também vem encorajar esses discípulos, esses apóstolos. Diante daquilo que Jesus havia dito, essa transfiguração, ela vem demonstrar que Jesus, ele é vitorioso, independente daquilo que ele viria a passar, a vitória era certa, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. É interessante que ali, enquanto Jesus se transfigura, aparecem a figura de Moisés e Elias, né? A lei e os profetas, né? Moisés representando aí a lei, Elias representando os profetas, né? O cachorro vai atrapalhar de novo hoje, gente. Misericórdia, hein? Então a lei e os profetas, Moisés e Elias aparecem. E é interessante então que Pedro logo diz, né? O Pedro de sempre, né? Que já fala aquilo que vem ali na cabeça. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu vou fazer 3 tendas, Senhor. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, né? Enquanto ele falava, veio a nuvem, cobriu, veio a voz do Pai. Mas é interessante que quando isso acontece, eles ouvem a voz de Deus, eles caem com a face por terra e eles têm medo, né? Por quê? Porque eles perceberam ali a manifestação de Deus. E não era possível se aproximar de Deus sem morrer, né? Era essa a visão que eles tinham, porque eles eram judeus e eles tinham ali todo o Antigo Testamento e toda aquela realidade, né, do Antigo Testamento também. E eles estavam ali diante da glória de Deus, naquele monte. Eles têm medo, eles caem por terra, eles reconhecem ali que Deus está presente, né? E eles reconhecem ali que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, né? Então, era uma cena forte. Mas, então, Jesus aproxima-se deles, Jesus toca e diz: levantai-vos e não temais. Automaticamente, né, eles levantam, não viram mais ninguém, unicamente Jesus, e eles descem. Jesus proíbe de que ele conte, né, a alguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogavam: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Jesus responde: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista, né? Então, se João Batista, que é esse Elias que devia vir, né? Se ele sofre, se eles fazem o que fizeram com João, Jesus vem dizer: também eu não serei aceito, né? Também o Filho do Homem vai sofrer, do mesmo modo farão com o Filho do Homem. A partir do versículo 14, entra essa cena do menino epilético, né? Lá no versículo 19 diz assim, depois que Jesus expulsa, né, ali o demônio daquele menino, expulsa aquele demônio e o menino fica curado na mesma hora, os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: foi por causa da vossa falta de fé. Em verdade, eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então vamos pegar aqui essas duas realidades, né? Primeiro, Jesus vai censurar a falta de fé deles. Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Ele diz: por causa da falta de fé de vocês. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha: transplanta-te, e ela vai se transportar daqui para lá. Então nós precisamos primeiro ter fé.
Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E nós precisamos verdadeiramente usar a nossa fé. Nós precisamos mover a nossa fé. Nós precisamos ter uma vida de fé, sermos pessoas de fé. Senão a gente realmente não vai conseguir, né, que aconteçam as realidades que precisam acontecer, as realidades espirituais que precisam acontecer em nós e através de nós. Elas só serão possíveis pela fé. A gente só pode tocar na cura, na libertação, na graça de Deus pela nossa fé, não é? E aqui vem dizer, no versículo 21, Jesus diz que essa espécie de demônio só se expulsa à força de oração e de jejum. E aí a gente volta para esse tempo quaresmal, um tempo ainda mais forte, onde nós somos chamados ainda mais a retornarmos à nossa vida de oração e de jejum. Nós precisamos viver, nós precisamos nesse tempo reajustar a nossa vida de oração, o nosso jejum, e nós sabemos que isso tem poder realmente, porque Jesus diz aqui, ele deixa claro isso aqui, né? Então que nós possamos ajustar a nossa vida. Estamos aí nessa segunda-feira da primeira semana da Quaresma, ajustemos, é tempo de fazer esse ajuste autêntico, verdadeiro, né, profundo, da vida de oração, do jejum, da busca do Senhor, né? Versículo 22, enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Então Jesus vem aqui fazer um segundo anúncio da paixão. Nós vimos aqui no capítulo 16, esse primeiro anúncio da paixão. Já aqui, dentro desse contexto do capítulo 17, vem o segundo anúncio da paixão. E os discípulos ficam profundamente aflitos, vai dizer aqui o texto, né? Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam os impostos da didracma aproximaram-se de Pedro e perguntaram, teu mestre não paga de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram em casa, Jesus preveniu, dizendo, que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu, dos estrangeiros. Jesus replicou, os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegares abrirás a boca e encontrarás um estater. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Então o que acontece aqui? Esse imposto, ele era um imposto que era cobrado, que era dado ao templo, né? Então era um imposto para o templo. Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus não precisava pagar um imposto ao templo, porque Deus era seu pai, né? E nem os amigos dele precisariam. E ele vai dizer isso a Pedro, mas ele diz assim, olha, para que nós não os escandalizemos, nós vamos pagar os impostos, né? Nós lembramos inclusive das cartas de São Paulo, né? Onde São Paulo vai dizer que muitas vezes para suportar as fraquezas dos fracos é necessário a gente fazer algumas concessões, né? Não de pecado, mas dessas coisas cultuais para que a gente não escandalize o outro, né? Mas Jesus é interessante, o que mais me chamou a atenção nessa passagem não foi nada disso anterior aqui, mas foi o versículo 27, onde Jesus diz a Pedro, vai ao mar, lança o anzol e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e vai encontrar dinheiro lá dentro. Deus é Deus, né? A divina providência, essa passagem falou o meu coração de uma forma profunda sobre a divina providência. Deus providencia tudo que nós precisamos, né? Se nós temos fé, até da boca de um peixe, o primeiro peixe que Pedro pescou, havia lá o necessário para pagar para ele e para Jesus, né? Para ele e para Jesus, não é? Uma quantia maior do que Jesus precisava ali. Capítulo 18. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Olha só a pergunta desses discípulos, né? Jesus chama uma criancinha e coloca ali no meio deles e diz, em verdade eu vos declaro, se não vos transformardes
e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como essa criança, este será o maior no reino dos céus. Então, eles tinham ainda aquela mentalidade da grandeza, né, das coisas desse mundo, né, de ser grande conforme os padrões desse mundo, os parâmetros daqueles que se consideram grandes nesse mundo. Mas Jesus vai dizer, não, quem quiser ser grande no reino dos céus tem que ser pequeno, tem que ser humilde, tem que ser como essa criancinha. E Jesus então vai dizer, e o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que se lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-o e lança-o longe de ti. Então, mais uma vez, Mateus vai retomar aquilo que foi falado lá no Sermão da Montanha e vai puxar para cá, né? É melhor entrares na vida coxo ou manco do que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Então é interessante que Mateus faz isso. Ele vai retomando algumas passagens, né? Nós vimos isso ontem, nós estamos vendo isso hoje de novo. Essa repetição faz tanto com que a gente entenda melhor o contexto daquela passagem, isso abre melhor diante de nós a visão, e isso também faz com que nós guardemos melhor essa palavra, né? Significa que é algo importante o que está sendo dito, porque está sendo repetido, e estando repetido aqui, em mais de um texto, é fácil também de guardarmos, né? É sinal que o Senhor deseja que nós guardemos no coração, que é melhor arrancar um membro, lançar longe de nós, do que cairmos em pecado e do que escandalizarmos os outros pelos nossos pecados, né? Versículo 10, guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha, para ir buscar aquela que se desgarrou? Se encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, é a vontade do vosso Pai Celeste que não se perca nenhum só destes pequeninos. Versículo 15. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, ele seja para ti como pagão ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado do céu. Essa também é uma passagem que se repete, né? É uma passagem que se repete dentro de um outro contexto aqui, que é o que amplia o entendimento da passagem também, né? Primeiro Jesus vai dizer de repreender o irmão que pecou. Se o teu irmão pecou contra ti, você vai e repreende, ele não te escutou, você chama testemunhas e conversa com ele com as testemunhas. Se ele não quiser ouvir, você entrega para a igreja. E se nem a igreja ele quiser ouvir, então que ele seja tratado como um pagão ou publicano. E aí entra dentro dessa autoridade da igreja, dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, aí a igreja vai dar a palavra final, e a palavra da igreja vai ser ligar ou desligar no céu, né? Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir o que quer que for, conseguirão do meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, aí estou eu, no meio deles. Então, olha isso. Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir o que quer que for, vocês conseguirão do Pai do céu, porque onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando nós fazemos as nossas reuniões de oração, Jesus está no meio de nós, e o que nós pedirmos de comum acordo, nós seremos atendidos.
Por isso nós devemos orar, por isso nós devemos interceder, por isso nós devemos pedir, por isso é necessário nós reunirmos e também reunidos juntos em comunidade, nós fazermos as nossas orações. Nós temos o costume no grupo de oração de termos as nossas reuniões de intercessão e nós não temos noção, nós não temos dimensão da força que tem essas reuniões, por exemplo, onde nós somos 2 ou mais, estamos ali reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio de nós e o Senhor está pronto a nos atender. Existe poder, existe graça, existe uma graça especial dada a esse grupo, por menor que seja, porque às vezes nós somos poucos, né? E nós dizemos, nossa, mas nós somos só 2 ou 3 aqui. Não importa. Não importa se são 2 ou 3 ou se é um grupo grande de pessoas. Se nós estamos reunidos no nome de Jesus, estamos intercedendo, pedindo pelas mesmas causas, pelas mesmas situações, nós estamos ali concordes, nós estamos ali movidos pelo amor, pela caridade, nós estamos unidos ali em oração. Jesus está no meio de nós e nada nos é impossível nesse momento. Se nós começarmos a orar com fé, acreditando nisso, verdadeiramente montanhas vão se mover. Que o Senhor nos dê essa graça de termos essa visão, que grandes coisas acontecem nesses momentos, né? Por isso é importante orar em família, o poder da oração em família, né? É uma oração infalível, é uma oração onde Deus vai atender, né? Por quê? Porque estando de comum acordo, Jesus está no meio de nós, e se nós orarmos conforme a graça de Deus e aquilo que é realmente necessário, isso vai ser dado, né? A nós. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui a gente entra nessa medida justa do Evangelho, né? Um tema também que foi retomado ali em Mateus 6, esse tema do perdão, e mais uma vez ele é retomado aqui porque o perdão é extremamente importante, o perdão que nós rezamos no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Existe uma música que ela é muito bonita, mas ela foi até criticada, tomada do Pai Nosso, onde a gente canta assim, perdoai-nos de um modo maior com que perdoamos. Não, a palavra de Deus diz, e é o Pai Nosso que nós rezamos, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é do mesmo modo que nós perdoamos que Deus vai nos perdoar, né? E quando Pedro diz, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus vai dizer 70, até 7 vezes? Não, Jesus diz, até 70 vezes 7, né? Nossa, nós precisamos perdoar, né? É fácil perdoar? Não é, né? É fácil perdoar? Não é. Mas o perdão, ele é algo concreto. Ele não é algo simplesmente romântico. Nós não podemos simplesmente romantizar o perdão, né? E nossa, né? E melar o perdão. O perdão é algo difícil. O perdão, ele exige decisão. E ele não está tão ligado ao sentimento, né? Por isso eu digo romantizar o perdão, mas muito mais a uma decisão. E nós temos que entender que o perdão nos liberta. Eu libero o perdão, eu estou me abrindo, né? Aquilo que me aprisionava, eu estou abrindo mão. Então, nós somos libertos pelo perdão. E a gente deixa livre o outro também pelo perdão. Nós não podemos muitas vezes interferirmos na decisão do outro, porque muitas vezes a gente vai perdoar o outro e o outro vai continuar errando, não é? Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu vou perdoar o outro vai continuar errando. E não significa que eu fiquei cego, não estou vendo, né? Não é isso, né? Mas eu deixo o outro livre e me liberto pelo perdão.
né? Eu não vou ficar o dia inteiro remoendo aquilo e passa dia, noite, né? Claro, nós precisamos corrigir o outro, como nós acabamos de ler, e é interessante que dentro desse mesmo contexto, continua aqui a passagem e Pedro pergunta, é dentro do mesmo contexto, né? Então Jesus diz, quando é preciso repreender, mas repreender o outro não significa que eu não perdoei, né? Muitas vezes eu vou ter que chegar e corrigir o filho, muitas vezes eu vou ter que chegar e conversar com o esposo, falar, vou ter que falar com a esposa, vou ter que falar ali, não sei, com o pai, com a mãe, com um amigo, com alguém, vou repreender. Muitas vezes a gente vai ter que tomar alguma atitude em relação a alguma situação específica, quanto mais se a situação for mais grave, às vezes é necessário tomar uma atitude, não é? Por exemplo, né? Você tem lá a sua família, tem lá o casal e o esposo está agredindo a esposa. Um exemplo mais drástico para a gente poder entender. Aí o falar que ela deve perdoá-lo não significa falar que ela deve continuar apanhando, certo? É preciso tomar uma medida para que aquilo não continue, né? Mas o perdão é liberado de nós para o outro e ele não me aprisiona mais. Aquilo que o outro fez de mal contra mim. Mesmo se eu tiver que tomar alguma medida em relação àquela situação. Isso é o perdão, né? O perdão amadurecido. Mas eu não vou guardar, né? E nós sabemos que o perdão que vai sendo dado, muitas vezes ele faz o outro também se emendar. Muitas vezes o outro cai em si num determinado momento. Ele olha para a doçura que você vai exalando no perdão, no dar mais uma chance muitas vezes, né? O perdão também é dar mais uma chance muitas vezes, quando é possível, né? E nós vamos então tendo uma convivência muito melhor nos nossos grupos sociais, na nossa família, na igreja, quando nós vivemos a dinâmica do perdão, quando a gente não fica se escravizando e escravizando o outro por causa de uma atitude errada, não é? Então, esse é o perdão cristão, né? Um perdão que não é dado somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E quando volta ao coração, às vezes o outro nem fez, mas volta ao coração, nós devemos orar e liberar aquele perdão mais uma vez. Quando é um perdão difícil de dar, nós devemos orar constantemente e nos colocarmos diante de Jesus dizendo do nosso desejo de perdoar, do nosso desejo de amar e pedimos ao Senhor a graça até que nós consigamos perdoar, não é? Quando o perdão ele está sendo difícil de ser dado, peçamos em oração e o Senhor nos dará a graça. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei, e aí Jesus vai explicar isso aqui nessa parábola do servo cruel. Um rei que quis ajustar conta com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, uma fortuna ele devia. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida, que era uma dívida altíssima. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Então, Jesus está explicando aqui o que é o perdão. Aquele homem devia uma fortuna e o seu Senhor, então, diz que seja vendido ele, toda a sua família, todos os seus bens para pagar aquela dívida, mas ele cai aos pés do Senhor e ele suplica. Ele suplica que o Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei. E o Senhor não só dá um prazo, e aqui é a figura de Deus, né? Essa é para comparar aqui com o Pai que nos perdoa, né? Aí o versículo 27 diz que cheio de compaixão o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Nem foi um prazo, perdoou a dívida, como Deus faz conosco, nos perdoa. Não cobra mais, não dá um tempo, olha, não vou te dar um tempo para você me pagar. Não, ele nos perdoa. Apenas saiu dali e aquele empregado encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, uma mixaria. Ele devia uma fortuna e foi perdoado. O seu companheiro devia uma mixaria, o seu companheiro de serviço, 100 denários. Ele agarrou na garganta, quase o estrangulou, dizendo: paga-me o que me deves.
O outro caiu-lhe aos pés, do mesmo jeito que ele havia feito com o Senhor, e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, porque eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Então é uma questão de escolha, né? Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós devemos perdoar. Se nós queremos ser tratados duramente, então, se nós vamos tratar com justiça, nós seremos tratados com justiça. Se nós tratarmos com misericórdia, nós seremos tratados com misericórdia, né? Que o Senhor nos ajude a compreender e a termos a coragem de perdoar, né? Às vezes algo antigo, gente, já tem 5, 10, 15, 30 anos que aquilo aconteceu e a pessoa vai guardando aquilo com mágoa, né? Com ressentimento. E a pessoa diz: não perdoo, né? Não, a pessoa olha e ainda sente aquilo, né? Então, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de perdoar. Sobretudo, se a gente vai deixando essa coisa ficar antiga, gente, isso vai gangrenando, né? Isso vai fazendo com que nós morramos por dentro. Vai provocando uma morte em nós. Isso vai fazendo mal, isso vai adoecendo. Isso até comprovado pela ciência. A gente vai somatizando isso. Isso nos adoece fisicamente, né? Então peçamos ao Senhor a graça de perdoarmos nesse dia. Que nesse tempo de jejum, de oração, de busca do Senhor, nós nos convertamos e que o Senhor nos dê a graça de que nós sejamos perdoados. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos dê a graça também de liberarmos o perdão, todo o perdão que precisa ser dado, que não passe desse tempo sem que nós o demos aos outros, né? Aqueles que nos ofenderam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.